Um salve a todos do canal Histórias de Entidade. Pessoal, já viu falar sobre Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas? Sim, Exu Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas. Neste conteúdo, nesse vídeo, vamos trazer um pouquinho sobre a sua história de vida e, é claro, falarmos um pouquinho sobre este Exu, sobre os seus mistérios. Você sabe como que foi a vida do Exu Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas? Ah, e o mais interessante, você sabia que quando vivo, a sua última reencarnação foi aqui no Brasil? Ao contrário de que muitas pessoas ficam pensando que Exu era da Espanha, que Exu é de outros países, mas não, seu Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas viveu aqui no Brasil e teve ali um desencarne não muito bom. Quero que você acompanhe essa história até o final e, é claro, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever aqui no canal Histórias de Entidade, pois temos vídeos toda semana. Ah, outra coisa também interessante, se você quiser que a gente traga alguma história de alguma entidade em específico, basta você deixar nos comentários deste ou de qualquer outro vídeo aqui postado, tá bom? Ah, então sem delongas, vamos falar sobre a história do Exu Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas. Então, pessoal, como eu já disse para vocês, seu Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas, né, nasceu e viveu aqui no Brasil, mais precisamente no sudoeste aqui do Brasil, ali pro lado do sudoeste. Lembrando também que não temos necessariamente qual a cidade, qual o local em específico onde ele viveu, porque até então a gente vai explicar para vocês por que a gente não tem um local específico. Para você que não sabe, Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas, quando vivo, era um escravo. Sim, ele era um escravo. Então não temos ali qual seria a cidade, o local corretamente, porque ele foi vendido, né, várias vezes. Então ele, vamos dizer assim, que ele foi para várias cidades do sudoeste brasileiro, tá bom? Mas ele viveu aí nessa região, no sudoeste brasileiro. Quando vivo, chamava Monterro, tá? Ou seja, quando ele nasce, né, ele recebe o nome de Monterro, né, que no qual Monterro seria o mesmo nome de seu avô, que também era um escravo. Porém, o seu avô era um escravo que vinha da África aqui para o Brasil nos navios negreiros, né, como existe a história. Porém, o seu avô Monterro também, ele acaba falecendo, tá, no caminho, né, nessa trajetória entre África e Brasil, ou seja, ele não chega a pisar aqui no Brasil. Porém, a sua esposa, a sua mulher, tá, já grávida, chega aqui no Brasil. Porém, o seu avô acaba falecendo, né, acaba desencarnando antes mesmo de pisar aqui no Brasil. Então essa história da escravidão, todo mundo sabe como é que era. Tem histórias, tem vários vídeos, vários relatos dessa situação dos navios negreiros. Muitos negros que saíam da África para chegar aqui no Brasil morriam, né, se desencarnavam no meio do caminho, e Monterro, que era o avô de seu Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas, faleceu aí nessa triste trajetória, nesse caminho aí, né? Pois bem, a sua avó chega aqui no Brasil como escrava, tá? Tem ali um filho, né, no qual seria o pai de Monterro, tá certo? O pai de Monterro, né, seria, como eu disse, um escravo com a descendência africana, tá certo? O seu pai e a sua mãe também não temos o nome aqui necessariamente para poder falar para vocês. Porém, o que conseguimos encontrar é que Monterro, nosso querido Exu Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas, foi separado de seus pais ainda novo. Tá, mas agora a gente vai para um fato aqui que eu acho que é importante a gente citar, tá? A sua mãe, ela, no caso, Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas, foi separado de sua mãe, tá? Quando ainda novo. Então, ele vivia apenas com seu pai, ou seja, ele tinha um contato com seu pai. A única ligação familiar que o Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas tinha era com o seu pai. Viviam na mesma senzala,
tá certo? Porém a sua mãe, né, foi vendida para outra região, então ele não teve contato com a sua mãe. Só que quando ele completa ali por volta dos seus 9 anos de idade, olha para você ver. Lembrando que desde criança, desde novinho, ele já passava a situação da escravidão, tá? Só que quando ele completa 9 anos de idade, ele assiste o seu pai sendo morto por chibatada. Sim, o seu pai acaba desencarnando na escravidão por chibatada. Gente, imagina uma criança de 9 anos, tá, que vê o seu pai desencarnar tomando chibatadas. Isso mexe com a cabeça de qualquer um, Imagine uma criança. E foi isso que aconteceu. A cabeça de Monterro, que é o tranca-rua das 7 encruzilhadas, simplesmente se transformou. O que era uma criança que poderia lutar pelos seus direitos, uma criança entre aspas, para aquele período ser uma criança comum, escrava, né, gente? Mas para o período ser uma criança comum, se revoltou. E se revoltou com o quê? Com a escravidão. Ele ficou revoltado com a escravidão. Até, vamos aqui dizer uma coisa para vocês. Ele via, né, muitos dos seus irmãos de cor sendo assassinados, apanhando, enfim. E teve até um certo período da sua vida que ele renegou os orixás. Para quem não sabe, os orixás são divindades ancestrais do povo africano, como Oxalá, Ogum, Iemanjá e por aí vai indo. Ou seja, o povo da senzala, na qual Tranca-Ruas das 7 Encruzilhadas vivia, ou seja, os seus irmãos de cor, tá, cultuavam os orixás. Tal, então a gente tem como, por exemplo, a religião do Candomblé, que cultua os orixás, que são os deuses africanos. Então os africanos cultuavam seus deuses. E Tranca-Rua das 7 Encruzilhadas, ele renegou os orixás, ele ficou bravo com os orixás, ele se questionava, ele se perguntava o porquê de tanto sofrimento e o porquê ele via, né, os seus irmãos negros sofrendo, apanhando ali na escravidão e pedindo ajuda, orando, né, suplicando aos orixás, e nada mudava. Até então tinha uma frase que ele citou, que a gente tem aqui a frase que ele citou, que é o seguinte: do que adianta ter a proteção divina dos orixás que vocês tanto cultuam, se não são eles que estão aqui apanhando por nós? Ou seja, dá pra ver que nosso Tranca-Ruas das 7 Encruzilhadas, ele estava perdido, ele se revoltou com a religião dos seus ancestrais, ele se revoltou com as divindades, ele praticamente não acreditava em mais nada, né? Então ali, quando ele já tinha 19 anos de idade, ele já era considerado um negro, né, ou um escravo que tinha que dar uma atenção maior. Por quê? Porque o seu Tranca-Ruas, gente, ele era forte, era um moleque, né, 19 anos ainda, um jovem muito forte e ágil. Então ele já tinha tentado fugir várias vezes e era isso que ele focava. Ele focava a vida dele em fugir. Só que sempre ele era capturado, ele nunca conseguia fugir, completar ali a sua fuga, tá? Então ele renegava os orixás, renegava qualquer tipo de religião e ele queria apenas a liberdade, só isso que ele queria. Então ele ficou nisso, fugindo, apanhando, sendo capturado, vendido para uma fazenda, vendido para outra fazenda. Então a vida dele foi assim, ou seja, ele sempre lutou pela liberdade, sempre correu atrás, mas nada adiantava, né? Porém, vamos lá, quando ele completa ali por volta dos seus 34 anos, um fato acontece. Olha lá, lembrando que ele não acreditava nas divindades nem nada do tipo, certo? Quando ele completa 34 anos, um homem chega à noite na porta da senzala e chama ele: Monterro, vem até aqui. Este homem estava com chapéu e capa, tá? Era um homem de pele escura também, tá? E quando o Monterro, Tranca-Rua das 7 Encruzilhadas, viu aquele homem, ele achou que aquele homem seria um capataz.
porque tinha os mesmos trejeitos, as mesmas vestes, a forma de falar era a mesma forma de um capataz da fazenda. Então, é claro, Monteiro chegou lá e este homem, que ele achava que era um capataz, falou o seguinte para ele: olha, você quer fugir, eu vou lhe ajudar a fugir, mas não agora, mas se prepare, pois eu voltarei aqui e estarei te ajudando a fugir, e com a minha ajuda você conseguirá a liberdade que você tanto espera. Pois bem, é claro que o Monteiro, tranca-rua das Sete Encruzilhadas, ficou um pouco assim desconfiado, porque ele até achou que era um capataz, mas tudo bem. E nisso o tempo foi se passando. Isso aconteceu quando ele tinha 34 anos. Porém, os anos se passaram e nada disso havia acontecido. Aquele homem não tinha aparecido, aquele homem não veio ali para ajudar ele a fugir. Mas aí se passa 5 anos. Aí Monteiro, tranca-rua das Sete Encruzilhadas, já com seus 39 anos já de idade, ou seja, demorou 5 anos. Aquele homem aparece novamente. Como aquele homem aparece da mesma forma, do mesmo jeito, até parece que ele não envelheceu. Passou 5 anos, mas o homem estava do mesmo jeito. Monteiro, é claro, sem se preocupar, né? O homem aparece e fala: olha, é chegado o momento, vou lhe ajudar a fugir. Tranca-rua das Sete Encruzilhadas não pensou duas vezes, porque era isso que ele lutava para conseguir fugir daquela vida que ele vivia. Então ele não pensou duas vezes, chamou alguns de seus irmãos, ou seja, dos outros escravos, e saíram da senzala correndo para o meio ali da mata, tá? Esse homem na frente, né? Esse suposto capataz que estava ajudando ali o seu tranca-ruas, e eles atrás fugindo. Porém, quando chega em uma plantação de banana, uma plantação de bananeira, em uma encruzilhada, este homem simplesmente desapareceu. Este suposto capataz desapareceu. Então, tranca-ruas ficou um pouco ali perdido, ficou: cadê este homem que estava ajudando a gente? Então seu tranca-ruas escuta uma voz, escuta um barulho vindo de dentro ali da plantação de bananeira. Ele até achou que seria esse capataz que estava o ajudando, só que não. Aí sim, eram os capatazes da fazenda, que já estavam atrás deles, já estavam atrás dos escravos que tinham fugido. Tranca-ruas ficou perdido, só que ao mesmo tempo, alguns dos seus irmãos que tinham fugido junto com ele se entregaram. Ou seja, os capatazes chegaram ali armados, alguns se entregaram, mas o seu tranca-rua das Sete Encruzilhadas não, ele não se entregou. Ele queria fugir. Ele não aguentava mais aquela vida que ele estava vivendo. Então ele decidiu lutar. É claro, ele decidiu lutar uma luta que não tinha como, né? Ele lutou com vários capatazes ali. Até então, para quem não sabe, seu tranca-ruas das Sete Encruzilhadas era um bom lutador. Sim, para quem não sabe, sim, ele praticava capoeira. Só que não adiantou. Ele acabou sendo baleado várias vezes e acabou morrendo ali na encruzilhada, né? Na qual aquele homem que ajudou ele a fugir desapareceu. Então, seu tranca-ruas acaba desencarnando. Chegando no plano espiritual, gente, o espírito de Monteiro, tranca-ruas das Sete Encruzilhadas, ao chegar no plano espiritual, ele estava, é claro, perdido, confuso, bravo, irritado. Seu espírito estava totalmente consumido pela raiva e pelo ódio, pelo que havia acontecido com ele. O espírito dele dizia que ele não encontrou a liberdade que tanto sonhava, que ele precisou morrer.
Então ele ficou perdido. O espírito dele ficou ali, enfim, ficou sem rumo, sem caminho, né? O ódio, a raiva consumindo ali. Porém, aquele suposto capataz, aquele homem que supostamente ia ajudar o seu tranca-ruas, aparece para ele e diz o seguinte: você não estava buscando a sua liberdade? Pois bem, eu lhe ajudei. Esta é a sua liberdade. A sua liberdade, infelizmente, é a morte. Está aí. E isso fez com que o espírito de Monterro se revoltasse mais ainda. Aí que ele ficou mais revoltado, porque aí ele começou a dizer, o espírito, né, começou a dizer, para nós escravos só a morte é a liberdade. Então o espírito dele se afundou mais ainda, foi para o umbral, né, praticou muita maldade o seu espírito. Então seu espírito estava completamente ali afundado na ignorância. Um tempo se passou, outro tempo se passou, e depois disso aquele mesmo homem voltou. Aquele mesmo espírito, o suposto capataz, voltou, olhou para Monterro e disse: conseguiu compreender o que é a liberdade? E Monterro, o espírito do seu tranca-ruas das 7 encruzilhadas, com tudo que ele já havia vivido, tanto no plano carnal como no plano espiritual, pois ele foi para o umbral, ele viu muito sofrimento, ele viu espíritos sendo escravos da própria ignorância, ele viu espíritos sendo escravos da própria raiva, do próprio ódio. Então ele conseguiu compreender muita coisa, e aquele espírito voltou novamente, perguntando se Monterro tinha aprendido algo. E ele disse sim. Ele aprendeu que a escravidão sempre existiu e sempre vai existir. Cabe a cada um de nós fugirmos dela. Então aquele suposto capataz lhe convida para trabalhar como Exu, para que ele pudesse orientar as pessoas que estão na escravidão, mas não na escravidão carnal, não na escravidão como houve a escravatura aqui no Brasil, não esse tipo de escravidão, mas a escravidão da alma, a escravidão da ignorância, pessoas que estão presas dentro do seu próprio ego. Então seu tranca-ruas começou a realizar o seu trabalho, porém agora ele deixou de ser chamado de Monterro e se tranca-ruas da encruzilhadas, ou tranca-ruas das 7 encruzilhadas, pois é aquele Exu que quando você está perdido, ele terá o caminho para poder te auxiliar, para poder te encaminhar. É aquele Exu que vai fazer com que você consiga fugir ou se libertar da sua própria escravidão. Por isso que ele recebe o nome de tranca-ruas das 7 encruzilhadas. Olha que história magnífica, gente. Você gostou dessa história? Se gostou, curta esse vídeo, comente aqui abaixo, deixe seu comentário, isso é muito importante. Pedimos essa ajuda para você compartilhar, curtir e se inscrever no canal, porque nós trazemos histórias aqui toda a semana, sem contar que logo depois desse vídeo nós iremos trazer as características dos médiuns que trabalham com esta entidade. Então é importante que você acompanhe o canal. Pois bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a entidade, né? Como essa entidade trabalha, tá? Vamos lá. Como eu já falei, o foco de trabalho, né, de seu tranca-ruas é a libertação espiritual. É aquele Exu que quando chega no terreiro vai auxiliar aquelas pessoas que estão realmente presas, né, em algum tipo de problema. Além disso, né, é uma entidade que auxilia aquelas pessoas que estão passando por problemas de vícios, drogas, bebidas alcoólicas, pessoas que têm vícios em celular, ou seja, pessoas que estão vivendo uma escravidão, pessoas que precisam se libertar de certa forma. É seu tranca-ruas das 7 encruzilhadas que vai dar o caminho. Então ele foca seus trabalhos muito nesse quesito, além também de trabalhar muito na parte financeira e na parte
profissional quando é necessário, tá certo? Uma coisa interessante, pessoal, que o seu tranca-ruas das 7 encruzilhadas, as suas oferendas podem ser feitas em vários lugares, tá? Mais precisamente, de um foco ali maior, suas oferendas são feitas na encruzilhada ou então na rua, né, numa estrada. Mas, como eu disse para vocês, vai aceitar oferendas em qualquer lugar, porque ele é o dono dos caminhos. E caminho tem tudo em qualquer lugar, tá? Mas o foco maior ali seria na encruzilhada ou na estrada. Vamos lá, cores de velas referentes ao Exu tranca-ruas das 7 encruzilhadas. Normalmente a cor vermelha e preto, tá bom? Mas em algumas ocasiões pode sim se utilizar de outras cores, como por exemplo a cor roxa ou lilás, na qual o seu tranca-ruas utiliza bastante para trabalhar com a magia, com esse lado mais oculto, tá certo? Vamos lá, seus tipos de oferenda. Para falar a verdade, os tipos de oferenda, né, que são entregues ao seu tranca-ruas das 7 encruzilhadas são as mais variadas possíveis. Normalmente o que é oferecido a esse Exu é o padê tradicional, farinha de mandioca com o dendê. A sua bebida de preferência é o conhaque, mas algumas pessoas oferecem até o uísque ou a cachaça, mas a bebida de preferência é o conhaque, tá bom? Agora, vamos citar uma coisa aqui que são como ele se comporta dentro de um terreiro, quando ele vem, né, quando esse Exu pisa dentro de um terreiro. Vamos lá. Primeiramente, quando ele chega no terreiro, normalmente ele dá uma pisada muito firme, mostrando ali a sua chegada e o seu poder. Sim, é um Exu que dá gargalhada, porém não é aquele Exu que fica dando gargalhada várias vezes, não. É aquele Exu que vem, pisa firme, dá sua gargalhada, porque até então o poder da sua gargalhada é para espantar as energias negativas que estejam ao redor. Então ele chega, dá a gargalhada, a energia negativa, o quiumba, o espírito ruim, trevoso que tá ali, já vai embora. Então depois fica aquela energia mais serena, mais tranquila. Então provavelmente você que já foi em um terreiro e tinha ali a presença do Exu tranca-ruas das 7 encruzilhadas, você já percebeu, já sentiu a diferença. Ele chega, dá aquela gargalhada, a energia fica um pouco mais suave, né? É porque ele manda toda aquela energia trevosa embora. Vamos lá. Ele tem uma postura firme e é muito direto na sua conversa, ou seja, ele é muito objetivo. Ele não é um Exu de ficar conversando outras coisas, não. Ele é um Exu muito sério, não é um Exu de brincadeira nas suas palavras, não é de ficar dando risada, não é ficar de dando gargalhada, não. É aquele Exu que vem, pisa, conversa, algo sério, é direto, faz o seu trabalho e depois fica quieto ali no seu canto. Então não é aquele Exu de ficar conversando ali coisas aleatórias, não. Então ele é bem direto ali nos seus trabalhos, tá bom? Além, é claro, é um Exu conselheiro, isso aí a gente não pode negar, tá? Sim, ele protege demais os seus. Aqueles que pedem, aqueles que vão até o tranca-ruas das 7 encruzilhadas, gente, vai ter a proteção deste Exu praticamente para sempre. Porque, como eu disse, é o Exu que estará junto das pessoas, os libertando da escravidão. Então ele vai estar junto ali, acompanhando a pessoa até que a pessoa melhore, né? Agora vamos aqui para as utilização, vestes e outras coisas. Sim, o Exu que pode tanto utilizar cartola como chapéu. Normalmente a utilização do chapéu é mais comum do que a cartola, mas em algumas ocasiões pode sim usar a cartola, certo? Utiliza-se de capa, inclusive as cores é o vermelho e o preto, tá bom? E algumas culturas, Exu das 7 encruzilhadas, no caso o seu tranca-ruas das 7 encruzilhadas, também pode fazer a utilização de bengala e adaga, ou então uma faca ou um punhal ali, que normalmente ele pode utilizar para os seus trabalhos, certo? Agora, uma outra curiosidade é que em algumas manifestações ele pode optar por ficar sem camisa, tá? Lembrando que isso vai variar muito de cultura para cultura e de terreiro para terreiro, tá certo? Mas isso é algo que pode estar ocorrendo, algo que pode estar acontecendo, certo? Então acho que
eu esqueci de falar sobre se ele utiliza o tabaco. Sim, ele utiliza o tabaco, normalmente o charuto, tá bom? Mas também pode ser oferecido outros tipos de substância, ou seja, do tabaco, né? Que no caso seria o cigarro, o cigarro de palha, tá? O cigarro caseiro ali, certo? Então são essas um pouco das características deste Exu. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez lembrando, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreve no canal para não perder nada. E se você acompanha o canal e se você carrega este Exu, é mais importante ainda para você acompanhar o nosso canal, porque em breve a gente vai falar dos médiuns que trabalham com o Exu Tranca-Ruas das 7 Encruzilhadas. Será que tem alguma característica que você se assemelha? Acompanhe o canal. Pois bem, pessoal, é isso. Espero que todos tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. E Laroye, Exu Tranca-Ruas das 7 Encruzilhadas.